perto, né? Convoco o conselheiro de substituição João Luiz Cota Lovati para composição de quórum. Havendo quórum legal, presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão e, nos termos do artigo 73, inciso 1 do Regimento Interno desse Tribunal, submeto ao plenário para aprovação a ata da 26ª Sessão Ordinária de 2015, distribuída eletronicamente aos senhores. Em discussão e em votação a ata da sessão anterior, aprovada como distribuída. Leitura do expediente. Ofícios números 48 e 51 de 2015, enviados pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Iuna, José Marcos de Moraes, com protocolos eletrônicos nesta corte, números 58, 953 e 59765, datados de 17 e dia 31 de julho do corrente, respectivamente, encaminhando esta corte cópias do decreto legislativo número 2 de 2015 e da ata da 16ª sessão ordinária deste ano daquela Casa de Leis, realizada em 8 de julho último, por meio dos quais aquele Poder Legislativo aprovou a prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo Municipal no exercício de 2011, senhor José Ramos Furtado, acompanhando a unanimidade dos votos dos vereadores o parecer prévio TC 018/2014 deste Tribunal de Contas. Ofício número 40 de 2015, encaminhado pela senhora Grace Mary Vieira Soeiro de Castro Gaviorno, delegada de Polícia Presidente do Conselho da Polícia Civil, agradecendo este tribunal pela sessão do auditório da instituição no dia 9 de julho deste ano para a realização da solenidade em comemoração ao Dia do Policial Civil, em especial toda a atenção e gentileza dispensada pelos servidores desta casa, a toda a equipe da Polícia Civil, bem como aos seus convidados, o que proporcionou que o evento transcorresse de forma tranquila, aprazível e brilhante. É só, senhor presidente. Comunicações da presidência. Senhores conselheiros, senhor Procurador-Geral de Contas, quero registrar aqui um fato marcante para o Espírito Santo. Juiz capixaba Sérgio Ricardo de Souza toma posse nesta terça-feira, dia 18 de agosto, como conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. A cerimônia está ocorrendo neste momento no auditório da Procuradoria-Geral da República em Brasília. O presidente desse tribunal, conselheiro Domingos Augusto Taufner, participará dessa posse e, por isso, não está presente na sessão de hoje. O CNMP foi criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, que inseriu o artigo 130A no texto da Constituição Federal. É formado por 14 membros nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal. Os seus membros são os seguintes: Procurador-Geral da República, que preside o CNMP, 4 membros do Ministério Público da União, 3 membros do Ministério Público dos Estados, um juiz indicado pelo STF, um juiz indicado pelo STJ, 2 advogados indicados pela OAB, um cidadão de notório saber e reputação ilibada, indicado pela Câmara dos Deputados, e um cidadão nas mesmas condições indicado pelo Senado Federal. Além disso, está previsto que o Conselho Federal da OAB oficie junto ao CNMP. O mandato de seus membros é de 2 anos, sendo admitida uma recondução. Compete ao CNMP o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. Dentre outras coisas, o CNMP emite regulamentos, pode rever decisões administrativas dos diversos órgãos do Ministério Público, pode rever os processos disciplinares em face de membros, inclusive aplicando punições. A existência de membros do Judiciário, além de advogados e da sociedade, em um conselho do Ministério Público, é uma forma de garantir um equilíbrio de forças em sua atuação, para que não se transforme em entidade meramente corporativa. Vale ressaltar que o CNJ, que controla o Poder Judiciário, tem, além de juízes, membros do Ministério Público.
dos advogados e da sociedade. Sérgio Ricardo de Souza ingressou na magistratura em 1994. Atualmente é juiz titular da 2ª Vara da Fazenda Pública especializada em execuções fiscais estaduais de Vitória, diretor da Escola Superior de Magistratura do Estado do Espírito Santo, vice-presidente executivo da Escola de Magistrados do Espírito Santo. Também é professor efetivo no curso de Direito da UFES. Sua formação acadêmica: pós-doutor em Direitos Humanos, Universidade de Coimbra, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, mestre em Direito pela FDV, especialista em Direito do Estado pela UFG, especialista em Direito Civil e Processual Civil pela UGF e bacharel em Direito pela UFES. Durante sua vida como magistrado, exerceu, dentre outras, a função de presidente da AMAGES, outubro de 2010 a setembro de 2014, diretor vice-presidente da Escola Nacional de Magistratura, em 2013, coordenador das varas de violência doméstica do TJ, 2011, juiz de direito, assessor especial da presidência do TJS, 2010, membro do Conselho Superior da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, 2008 a 2010, coordenador da Justiça Estadual da Escola Nacional de Magistratura, 2008 a 2010, diretor da Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo, 2004 a 2009, juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, 2006 a 2007. Antes de ingressar na magistratura, foi promotor de justiça entre 92 e 94, advogado do Banco do Brasil entre 90 e 92, integrante da Polícia Civil entre 87 e 88 e integrante da Polícia Militar entre 83 e 86. Tem várias obras publicadas, a maioria vinculada ao direito penal e ao direito processual penal. Eu abro a palavra para os membros que quiserem fazer referência a esse momento importante para o Espírito Santo, em função de ser o primeiro magistrado do Espírito Santo a compor aquele colegiado. Primeiro magistrado, outro capixaba já compôs o colegiado representando o Ministério Público, mas agora é o primeiro juiz de direito que compõe aquele magistrado. Não é uma eleição fácil, a eleição dele foi uma eleição dura, vários disputaram com o mesmo gabarito, com a mesma qualificação, juízes do Brasil inteiro, mas o STJ escolheu por mandar um capixaba que muito nos honra lá no CNMP, nesse importante órgão de controle do Ministério Público brasileiro. Senhor presidente, com a palavra. Gostaria de juntar as manifestações de Vossa Excelência, saudando o eminente magistrado por essa conquista que, de fato, enaltece a todos nós, capixabas de nascimento e de coração. E também dizer que é uma alegria dupla, porque além de ter o juiz, Dr. Sérgio Ricardo, como membro do CNMP, nós temos também outro capixaba, representante da OAB no CNJ, Dr. Alemã, que também merece os nossos votos de sucesso, e tenho certeza que os dois capixabas vão representar muito bem o Espírito Santo nos conselhos nacionais. Vossa Excelência já adiantou, eu iria ler, mas Vossa Excelência já adiantou. Também merece os nossos aplausos. Presidente, eu vou solicitar então que Vossa Excelência faça a leitura do doutor Alema, que aí faz uma manifestação em conjunto. Só houve um problema aqui. Na hora de imprimir, parte do texto foi cortada. Eu peço para a assessoria imprimir um novo texto.
Então, em momento oportuno, farei a leitura. Eu não posso aqui também deixar de parabenizar a esposa do Dr. Sérgio, senão vai ficar com ciúme, porque a esposa é uma grande companheira dele nessas lutas, também juíza de direito, foi também promotora de justiça. Aliás, ela é uma campeã em concursos públicos, ela já passou, se eu não me engano, em 8 concursos públicos até chegar ao sonho de ser magistrada. Então, esse casal é um casal que dedica muito tempo e muito profissionalismo à evolução do judiciário capixaba e brasileiro. Presidente, eu queria me associar à manifestação de Vossa Excelência, também a manifestação do conselheiro Hanna, lembrando do doutor Aleme, também a manifestação com relação à doutora Gisele, que é uma profissional brilhante, inclusive lidera esse episódio de audiência de custódia, que é importantíssimo para o sistema prisional, de forma que... Que é um exemplo para o Brasil. Exemplo para o Brasil. E é um caso raro que um Estado relativamente pequeno em termos de importância política produza ao mesmo tempo representantes nesses 2 conselhos. Tenho certeza que a atuação de Suas Excelências fará com que ser capixaba seja um pré-requisito. Obrigado. Senhor presidente, com a palavra, conselheiro. Vou também me associar às palavras de todos os colegas e registrar com grande satisfação, principalmente ao doutor Sérgio, com quem eu desfruto de uma grande amizade, e também parabenizar no outro doutor Aleme, porque trata-se de um grande advogado aqui na nossa capital. Bom, vamos tocar, depois leremos o texto. Presidente, com a palavra. Eu queria solicitar a inclusão em pauta do processo 6869-2013, fiscalização de auditoria Prefeitura Municipal de Colatina, e queria também fazer uma comunicação com muita alegria que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo registrou em placa comemorativa o trabalho do servidor João Estevão Silveira Filho, que proferiu palestra durante a 13ª Semana Jurídica. Evento foi realizado em 11 de agosto com um projeto de acessibilidade, e a homenagem foi assinada pelo presidente daquela corte, doutora Cristiana de Castro Moraes, que já nos honrou aqui como auditora. E eu gostaria de registrar que esse fato na ficha funcional do servidor. E é só. Defiro o pedido de Vossa Excelência e me uno às suas palavras. Parabéns aos 2. Um que inspirou um belo projeto aqui no Tribunal de Acessibilidade e agora está difundindo e enraizando algo tão importante em outros tribunais. E 2, por ele estar, por coincidência da vida, recebendo a homenagem das mãos de uma ex-servidora do tribunal, que era auditora de controle externo, que passou num concurso no Tribunal de São Paulo e hoje é presidente do Tribunal de Contas de São Paulo. É contemporânea sua? É contemporânea. Contemporânea sua. É do nosso concurso de 1994. Isso aí, parabéns. E tomou posse em 95. Senhor presidente, gostaria de aproveitar e solicitar a inclusão em pauta do processo 8901-2015, que é uma ratificação de medida cautelar. Incluído. Devolução dos processos com pedido de vista, processo 1048-2012, relatora conselheira Márcia, está em segunda sessão comigo, estou devolvendo. 9033-2013, também conselheira Márcia, segunda sessão, conselheiro Hanna. Estou devolvendo. Devolvido. Processo 2254-2014, primeira sessão, conselheiro Abudib.
Prorrogando, Excelência. Prorrogado. E processo 6683/2014, segunda sessão. Comigo estou devolvendo à conselheira Márcia. Senhor presidente, me permite? Com a palavra? Nós estamos já, na data de hoje, fazendo algumas referências, não poderia deixar de fazer também, com relação à conduta desta Corte de Contas, no fiel e estrito cumprimento dos prazos de vista de processo. O nosso tribunal, não vou dizer que é o único, mas é um dos poucos tribunais que zela pelo estrito e fiel cumprimento dos prazos pedido de vista. Não há atraso nem de um dia com relação ao pedido de vista nessa Corte. É bom destacar isso, porque parece que há, obviamente, isoladamente, a prática do pedido de vista e para a gaveta. Senhor presidente. Aqui não é permitido. Nós temos que prestar obediência à regra e ao plenário. Senhor presidente. Palavra? Ah, sim. E o som também. Melhorar o som. Alô. Ei. Não, estou pedindo para... agora, também fazer um registro aqui, já que o conselheiro Hanna, nós falamos pessoal de fora e de dentro, fazer um registro que, com muita satisfação, na quinta-feira passada, foi realizado na Assembleia Legislativa um seminário com todos os vereadores do Espírito Santo e um colega foi convidado para fazer uma palestra, que foi o presidente Rodrigo Chamon, que nos honrou muito com a fala dele lá e com a palestra, porque recebi vários elogios da sua palestra. Portanto, registrar isso, Juninho. Tá bom? Obrigado. Obrigado, conselheiro Pimentel. Apreciação de medidas cautelares. Com a palavra, o conselheiro Hanna. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, uma representação com pedido de medida cautelar, na audita altera parte, formulada pela empresa Objetiva Engenharia Limitada, EPP, em face da Prefeitura Municipal de Vila Velha, por supostas irregularidades no edital de concorrência pública 03/2015, para execução de serviços continuados de manutenção, conservação e melhoramentos, pequenas reformas e pequenas obras em logradouros e prédios públicos no âmbito regional, da Regional número 1, incluindo fornecimento de equipamentos e materiais necessários, no valor de R$ 12.508.000. Nesse sentido, votei por conceder, pedir medida monocrática, por conceder medida cautelar, eis que presente os requisitos autorizadores do artigo 124, e determinar os senhores Paulo Maurício Ferrari, secretário municipal de infraestrutura, e Valfran Alves de Azevedo, presidente da CPL, a suspensão dos atos referentes à concorrência pública 03/2015, até decisão final sobre o método de apresentação, sobre pena de aplicação de multa pecuniária, também determinar a oitiva, expedição, notificação, no prazo de 10 dias, nos termos do parágrafo 3º do artigo 307, e também nos termos do parágrafo 4º, artigo 307 do regimento interno, determinar a notificação urgente dos responsáveis para que adote as providências necessárias ao exato cumprimento dessa decisão, comunicando esse tribunal o teor das medidas adotadas. Nos termos do parágrafo 7º, que seja representante cientificado do teor da presente decisão, além do senhor Rodney Rocha Miranda, prefeito municipal. As supostas irregularidades são recorrentes e já objeto de outras cautelares no mesmo sentido. Então, não há nenhuma surpresa, já era praticamente quase que certa. A prefeitura, acredito que já imaginava que esta corte já iria se manifestar dessa maneira, porque foram mantidas algumas irregularidades já recorrentes que esta casa combate. Então, dessa maneira,
Por ser cautelado, eu vou falar a Vossa Excelência. Coloco em discussão. Como voto, conselheiro Sérgio Abudib. Eu vou acompanhar, Excelência. Conselheiro Marco Antônio. Conselheiro Pimentel. Logo com quem fui conselheiro Pimentel, o conselheiro mais bravo em relação ao nome. Eu vou votar com o relator. E conselheiro João Luiz. Acompanho o relator. Mas eu vou ter que explicar. Eu estava organizando minha pauta aqui justamente no processo de Vila Velha, que tem o voto visto do conselheiro Marco Antônio, que eu vou ter que adiar. Aí acabei cometendo esse equívoco. Então, proclamo o resultado: ratificar medida cautelar deferida monocraticamente, comunicar a adoção da medida, notificação 10 dias. Leitura de acórdãos e pareceres, com a palavra conselheiro Rana. Começamos com o acórdão 721/2015, processo 7840/2014, Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca de São Mateus, prestação de contas bimestral, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 723/2015, processo 309/2015, Secretaria Municipal de Assistência Social de Vila Velha, prestação de contas bimestral, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 724/2015, processo 331/2015, Secretaria Municipal de Relações Institucionais de Vila Velha, prestação de contas bimestral, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 725/2015, processo 2762/2015, Fundo Municipal de Saúde de São Mateus, prestação de contas bimestral, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 823/2015, processo 6033/2014, Secretaria Municipal de Governo de São Mateus, prestação de contas bimestral, saneamento, arquivar. Acórdão 824/2015, processo 316/2015, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Vila Velha, prestação de contas bimestral, saneamento, arquivar. Acórdão 825/2015, processo 2771/2015, Secretaria Municipal de Cultura de São Mateus, prestação de contas bimestral, saneamento, arquivar. Acórdão 826/2015, processo 11177/2014, Prefeitura Municipal de Marataízes, representação, edital de tomada de preços 05/2014, conhecer, procedência, extinção do processo com resolução de mérito, arquivar. Acórdão 827/2015, processo 3526/2013, representação em face Secretaria de Estado do Governo. Segue, edital de concorrência pública 01/2013, conhecer, procedência, extinção do processo com resolução de mérito, arquivar. E, por fim, o acórdão 1158/2015, processo 7666/2015, Prefeitura Municipal de Vila Velha, agrava em face de decisão 40/12/2015, conhecer, negar efeito suspensivo. É só. Com a palavra, o conselheiro Abudib. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, acordo TC 1085/2015, processo 371/2014, fiscalização ordinária, auditoria, Secretaria de Estado da Educação, acatar plano de ação da Secretaria, recomendações, sugerir revisão de procedimentos de auditoria operacional estabelecido na IN 09/2008, monitoramento e arquivar. É só, senhor presidente. É só não, é muita coisa esse acórdão aí, porque é um acórdão, um paradigma. Discutimos amplamente esse acórdão no planejamento estratégico. É verdade. Com a palavra, o conselheiro Pimentel. Acórdão TC 801/2015, processo TC 3722/2002,
Prefeitura Municipal de Guarapari, recurso de reconsideração. É um relatório de auditoria, exercício 2000. Prefeito Paulo Sérgio Borges, atos irregulares, ressarcimento, multa, recurso de reconsideração, conhecer, dar provimento, ato de gestão regular, afastar multa, arquivar. Acordo TC 802-2015, processo TC 5734-2007, Secretaria de Estado de Saúde, tomada de contas de 2006 a 2008. Contas regulares com ressalva, quitação, decretar a prescrição da pretensão punitiva, determinação, arquivar. Processo, acórdão TC 831-2015, processo TC 4530-2015, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental do Magistério de Alto Rio Novo. É um agravo em face do acórdão TC 175-2015, não conhecer, arquivar. Acórdão TC 832-2015, processo TC 509814, Prefeitura Municipal de Piúma, recurso de agravo, prefeito Samuel Zucchi, não conhecer, arquivar. Acórdão TC 833-2015, processo TC 1309-2006, Secretaria de Estado da Agricultura, prestação de contas anual, exercício 2005, contas regulares, com ressalva, quitação, recomendações, arquivar. Somente, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Pimentel. Passo a leitura dos meus. Parecer prévio 43/2015, processo 37/2010, Prefeitura Municipal de Linhares, prestação de contas, José Carlos Elias, 2007, parecer pela rejeição. Recurso de reconsideração, conhecer do recurso, provimento parcial, reformular parecer, manter rejeição. Acórdão 803/2015, processo 11.992/2014, incidente suspeição, não conhecer a suspeição, restabelecer o trâmite dos processos. Acórdão 836/2015, processo 2942/2015, representação em face da Prefeitura Municipal de Vitória, improcedência, arquivar. Acórdão 1791/2011, Instituto de Previdência dos Servidores da Serra, PCA, exercício 2010, regular quitação. Acórdão 840/2015, processo 8237/2014, Prefeitura Municipal de Vitória, tomada de conta especial, exercício 2014, saneamento da omissão, arquivar. Passamos ao julgamento dos processos em pauta, com a palavra o conselheiro Hanna. Senhor presidente, começamos com o processo 4352/2015, omissão na remessa, prestação de contas bimestral. Estou acompanhando a área técnica do Ministério Público, votando pelo saneamento da omissão, arquivar. Processo 5756/2015, omissão na remessa, prestação de contas, Prefeitura Municipal de Marataízes. Estou acompanhando a área técnica do Ministério Público, saneamento da omissão, arquivar. Processo 3022/2015, é uma denúncia em face da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Estou acompanhando a área técnica do Ministério Público, por não conhecer e arquivar, e por cientificar os solicitantes de toda decisão ser proferida conforme artigo 307, parágrafo 7º do Regimento Interno, sem divergência. Próximo processo, processo 4609/2008, uma denúncia em face à Prefeitura Municipal de
Estamos acompanhando em total a área técnica do Ministério Público. Eu reconhecer a prescrição. Não há divergência, os 2 itens já estão prescritos. Seja declarada a prescrição da pretensão punitiva em relação ao responsável, o senhor Edson Magalhães, e aos fatos apontados no relatório de auditoria, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito e arquivamento sem divergência. Próximo processo é o 1888-2014, uma consulta, Câmara Municipal de Baixo Guandu, mantendo a tradição de ampla discussão das consultas. Eu vou adiar o julgamento e distribuir o voto a todos, inclusive ao Ministério Público. Processo 7212-2013 é um recurso de reconsideração. Nós estamos também acompanhando área técnica e Ministério Público e votando conhecer e total provimento para reformar parcialmente o acórdão 389/2013, deixando de conceder a quitação do senhor José Pereira da Silva na forma do artigo 461. Tendo em vista, não há divergência. O processo fica arquivado sem o cancelamento do débito. Próximo processo, 874/2009, um recurso de reconsideração. Esse processo, presidente, nós vamos adiar. E é só. Processo 4352/2015, arquivar. 5756/2015, arquivar. 3022/2015, não conhecer, arquivar da ciência. 4609/2008, extinção do feito com julgamento de mérito, arquivar. 1888/2014, adiado. 7212/2013, conhecer da provimento, desconsiderar a quitação, arquivar sem o cancelamento do débito. 874/2009, adiado. Com a palavra o conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, presidente. Inicio relatando o processo 3084/2013. Isso, a prestação de contas anual referente ao exercício 2012 da Prefeitura Municipal da Serra. Trago a uma série de possíveis irregularidades. O responsável requeriu a citação da contadora e do secretário de Finanças. Por meio de decisão monocrática 402, equivocadamente determinei a citação do senhor Antônio Sérgio Alves Vidigal, quando havia divergência com a área técnica. Então, estou determinando a nulidade da decisão mencionada, bem como os efeitos dela decorrentes. A área técnica e o Ministério Público sugeriram a citação do atual gestor. Eu estou em despacho saneador determinando a notificação do atual gestor e da sua secretária da Fazenda para que, no prazo de 10 dias, encaminhe os documentos e informações pendentes. Quanto ao pedido de chamamento dos autos da contadora, deixarei para apreciá-lo em momento oportuno.
Então, estou corrigindo uma decisão que tomei monocraticamente, dando um despacho saneador em face da divergência. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Coloco em discussão. Como voto, conselheiro Hanna. Com o relator. Conselheiro Pimentel. Com o relator. Conselheiro João Luiz. Acompanho o relator. Prossiga, excelência. Processo a seguir, 6015-2013, uma representação, também em face da Prefeitura Municipal da Serra, a solicitação de sustentação oral, eu solicito o pregão. Passo às sessões. Encontra-se neste plenário algum dos senhores Antônio Sérgio Alves Vidigal, Aldifax Charles Pimentel Barcelos, ou um de seus advogados, o Altamiro Tadeu Frontino Sobreiro, Gregório Ribeiro da Silva, que requereram sustentação oral nos autos do processo TC 6015-2013. Não se encontra, senhor presidente. Prossiga, excelência. Processo a seguir, 6765-2015, uma consulta oriunda do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, foi distribuída na semana passada aos senhores conselheiros, procuradores e conselheiros substitutos. Basicamente, questiona Sua Excelência Presidente do Tribunal de Justiça se as regras do artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal impedem o provimento do cargo de desembargador, eventualmente vago em razão da aposentadoria. Manifestou-se a 8ª Secretaria de Controle Externo, através de instrução técnica 28/2015, sugerindo em verbis. Com efeito, o questionamento trazido à baila pelo consulente diz respeito à possibilidade de nomeação de desembargadores para cargos vagos, em razão de aposentadoria, posto do artigo 22, parágrafo 1º, 4º da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A matéria em debate possui viés constitucional, pois a Carta Magna manifesta preocupação com o gasto pessoal, entidades federativas, prevendo em lei complementar estabelecer limites para tal. É que se verifica o artigo 169, que estabelece que a despesa com o pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Continua a área técnica, dizendo que a ideia do referido dispositivo é evitar os riscos de ações não planejadas, vedando-se gastos que não estejam no orçamento ou que estejam fora de metas estabelecidas por ele, estabelecendo limites para a despesa com o pessoal, possibilitando, então, o equilíbrio das finanças capaz de disponibilizar mais recursos para o bem-estar da população. Nesse caminho, cabe ao Poder Judiciário Estadual observar o limite de 6% de sua receita corrente líquida com as despesas com o pessoal, devendo considerar o limite prudencial de 95% desse montante como referência para adotar medidas de contenção, relata as medidas previstas no artigo 22. Observa-se que a partir do quadrimestre que se constata a superação do limite prudencial, algumas condutas são vedadas ao poder ou órgão que houver incorrido em excesso. Tais medidas visam evitar a extrapolação dos percentuais previstos no artigo 20, que demandam providências mais drásticas. O questionamento trazido à baila pelo consulente, contudo, diz respeito apenas às medidas a serem adotadas por ocasião da superação do limite prudencial do artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não aquele no estabelecido do artigo 20 do mesmo diploma legal para os gastos com o pessoal. Em particular, a dúvida gravita em torno da vedação prevista no artigo 22, inciso 4, que proíbe provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título. Nesses termos, por interpretação literal, estaria vedada a nomeação a partir da superação do limite prudencial. Perdão. Por todo o exposto, sugere-se o conhecimento e que, no mérito, seja respondido no sentido que não é possível. Por seu turno, o Parquet de Contas manifesta, através do parecer, palavra do eminente Procurador-Geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, defendendo com a devida vênia que o mérito divergir do posicionamento adotado pelo corpo técnico e traz manifestações e jurisprudências dos tribunais superiores acerca da organização judiciária do Estado e a sua autonomia. Cita o eminente procurador
O ministro Celso de Mello, em emenda redigida nos autos da ADI 189, afirma que o provimento dos cargos judiciários nos tribunais de segundo grau, em vagas reservadas à magistratura de carreira, insere-se na competência institucional do próprio Tribunal de Justiça. Cita ainda decisão da ministra Carmen Lúcia. Portanto, incidem na capacidade de autogoverno do Poder Judiciário Estadual e ingerência de órgão externo, entre aspas, nos processos decisórios consistentes no provimento de cargos de desembargador. Assim, sob o ângulo de risco, o não provimento da totalidade dos cargos de desembargador deixa sensivelmente descoberta a prestação de serviços inerentes à instância recursal, privando-a de condições de atender a demanda com qualidade e celeridade em detrimento do interesse público, já que a população deixa de ter acesso pleno à justiça. Nessa linha, o não provimento de cargos de desembargador constitui violação à proteção judicial efetiva, direito fundamental consagrado no artigo 5º, inciso 35 da Carta Magna, que impõe ao Judiciário a tarefa clássica de defender os direitos violados ou ameaçados de violência. Destaque profissional escolhido segundo os critérios da Lei Orgânica da Magistratura ou do artigo 94 da Constituição Federal possui direito subjetivo ao provimento ao cargo de desembargador. Cita jurisprudências do STJ, ministro Nilson Naves, ministro Paulo Medina, ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Necessário ainda mencionar a decisão do Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Gilmar Mendes. Superado esse primeiro tema, quanto à ponderação imprescritível a ser realizada acerca da observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode se limitar num único argumento de que houve estouro do limite prudencial dos gastos públicos, conclui o eminente procurador. Conquanto nenhuma dúvida existe acerca de imprescindível limitação dos gastos públicos com pessoal, notadamente em relação à observância dos pessoais, dos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 101, é de convir que o não provimento de cargos vagos de desembargador viola, como demonstrado anteriormente. Cita a jurisprudência do ministro Rebouças de Carvalho. Por fim, Sua Excelência enumera a disposição do artigo 169 da Constituição Federal como as providências que devem ser adotadas em face do descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao final, no mérito, opina que o feito seja respondido no sentido de que é possível, em caso da superação do limite de nomeação para o cargo de desembargador, em decorrência da aposentadoria do antigo titular. É o relatório. Eu estou acompanhando integralmente o parecer do Ministério Público de Contas. Anexei também em meu voto o parecer da ministra Carmen Lúcia, do ministro Dias Toffoli, do ministro Eros Grau e também do ministro Sepúlveda Pertence. Por fim, temos então que é indiscutível a independência e autonomia administrativa e financeira do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por força do disposto no artigo 96 e 99 da Constituição Federal, que garante a autonomia administrativa, é o prefalado autogoverno. No outro sentido, ocorreria a violação dessa autonomia com clara afronta à sua prerrogativa constitucional. Por isso, no dizer do Parquê de Contas, não se pode deixar de dar provimento ao cargo de desembargador sob justificativa de atendimento ao limite prudencial do gasto com o pessoal, quando a Constituição e a lei prevêem outras medidas para esse desiderato. Ante o exposto, divergindo do corpo técnico da Corte e acompanhando o Ministério Público de Contas, respondendo que é possível, no caso de superação do seu limite prudencial, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo efetua a nomeação de desembargador para os cargos de vagos por aposentadoria, em respeito ao princípio da autonomia administrativa e obediência ao artigo 96 e 99 da Constituição Federal, devendo, contudo, ser observadas as regras e a ordem estabelecida no artigo 169 da Constituição Federal, objetivando atender aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Como voto, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, como voto, conselheiro Hanna. Senhor presidente, a matéria foi muito bem tratada pelo Ministério Público e o voto do eminente relator
De fato, a lei de responsabilidade fiscal, ela precisa ter uma interpretação inteligente, uma interpretação integrativa, não que se vá descumprir os limites dela, longe disso, mas existe uma ordem correta em caso de atingimento dos limites previstos na lei, sob pena de inviabilizar a própria possibilidade de oferta da prestação jurisdicional no Estado. Então, acompanho o relator e parabenizo o voto do Ministério Público. Como voto conselheiro Pimentel. Qual relator? Conselheiro João Luiz. Acompanho o relator. Eu também acompanho. Prossiga, excelência. Obrigado, presidente. Processo 6916-2011, estou retirando de pauta. E o processo incluso em pauta trata-se de uma fiscalização de auditoria da Prefeitura Municipal de Colatina. Eu estou acompanhando integralmente o Ministério Público de Contas, parecer da lavra do eminente Procurador-Geral Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, e também a área técnica, reconhecendo a consumação da prescrição da pretensão punitiva dos indícios 5.111, 5.112, 113 e 114, deixando de citar os responsáveis com relação a esses itens. Deixo de converter em tomada de contas, deixando para analisar após a resposta, e voto pela citação de 30 dias dos responsáveis, a fim de subsidiar o contraditório. Deverão ser enviadas cópias do relatório de fiscalização e instrução técnica inicial. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Em discussão, como voto conselheiro Hanna. Com o relator. Conselheiro Pimentel. Qual relator? Conselheiro João Luiz. Acompanho o relator. Prossiga, excelência. Acabou. Processo 3048-2013, notificação 10 dias, 6015-2013 adiado, 67-65-2015 conhecer, responder nos termos do parecer ministerial, 3015-2008 retirar de pauta, 6916-2011 retirado de pauta, e o processo com inclusão em pauta, que foi o 6869-2013, citação 30 dias, não converter em tomada de conta especial. E reconhecimento de prescrição. Reconhecimento de prescrição. Com a palavra, conselheiro Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiro substituto, doutor Luiz Henrique, Ministério Público de Contas, senhoras e senhores. Processo 5483-2015, omissão na remessa, Prefeitura Municipal de Linhares, acompanhando a área técnica, Ministério Público Especial de Contas, voto pelo saneamento da omissão, arquivamento do feito. Processo 4985-2013, esse processo ele estava na Câmara, foi pedido vista do Dr. Heron, que depois fomos alertados de que esse processo deveria vir para plenário. E já foi lido já o voto dele lá. A minha pergunta é se doutor Luiz Henrique, porque à época, não sei se o doutor Heronte comentou o assunto que ele tinha pedido vista. Eu vou pedir vista. Ah, ok. É aquele do banco. Banestes. Continua, presidente. Com a palavra. Processo 3384-2015. É uma representação, acompanhando o entendimento técnico e corroborando pelo Ministério Público de Contas, voto não conhecimento da presente representação, arquivamento. Processo 3636-2014, adiar o julgamento.
Solicito adiamento. Processo 2457/2012, prestação de contas anual, exercício 2011, Prefeitura Municipal de Vitória. Exercício da prestação de contas 2011. Acompanhar a técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto decidir que se recomende à mesa da Câmara Municipal a aprovação das contas do município de Vitória relativas ao exercício 2011, sob a responsabilidade do senhor João Carlos Coser. Voto ainda para julgar extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao senhor Erickson Marcel Salazar Pinto. Após o transjulgado, arquive-se. Processo 7052/2011, apensos 2886/2010, 7364/2011. É um recurso de reconsideração. Vou ler aqui a síntese do voto. Cuide-se de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas, inconformado com o teor do parecer prévio TC 031/2011, elaborado nos autos do processo TC 2886/2010, que trata de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, referente ao exercício 2009, sob a responsabilidade do senhor Edson Soares Benfica. Na ocasião, o parecer prévio elaborado recomendou a rejeição das contas em razão de várias irregularidades. Além disso, houve recomendação ao gestor para que adotasse as medidas sanatórias visando a adequação das despesas com gasto pessoal em obediência à lei de responsabilidade fiscal. Em suas razões recursais, sustenta o Ministério Público de Contas que, em razão das irregularidades constantes dos itens 1.7 e 1.8, descumprimento dos limites com despesa pessoal e da não adoção de medidas para redução do montante da despesa, a aplicação de multa seria imperativa por parte do TC. Assim, sustenta a incidência obrigatória de multa no caso em exame, requerendo a reforma do parecer prévio exclusivamente para que seja aplicada ao responsável a multa prevista no artigo 5º, parágrafo 2 da Lei 10.028/2000. Por meio de decisão TC 6723/2011, foi determinada a notificação ao senhor Edson Soares Benfica, para que querendo apresentar contra as razões no prazo de 30 dias. No entanto, segundo consta do despacho do núcleo de documentos de folha 18, nenhuma documentação foi enviada pelo senhor Edson Soares Benfica. Instar a se manifestar a 8ª CT através da ITR 69/2012, apesar de reconhecer a incidência da multa no caso do descumprimento dos limites de gastos com o pessoal, argumenta que no âmbito da prestação de contas do Poder Executivo Municipal, a competência do TC está adstrita a emissão de parecer prévio, peça meramente opinativa nos termos delineados no artigo 71 da Constituição Estadual, já que o julgamento das contas é competência do Poder Legislativo. Ao final, concluir a técnica pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu não provimento, mantendo-se na íntegra os termos do parecer prévio TC 031/2011. Devolvido os autos ao Ministério Público para conhecimento por meio da manifestação de folhas 3840, verificou-se que os presentes autos permaneceram inertes no período de 1/6/2012 a 15/6/2014, sem qualquer impulso processual. Desta forma, destaca o procurador do doutor Luciano Vieira, que este período somado ao tempo em que transcorreu a instrução processual é forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva contra as irregularidades constantes nos itens 1.7 e 1.8, haja vista que transcorreram mais de 5 anos. Diante disso, não vislumbro razões que justifiquem a reforma do parecer prévio. Decisão anteexposto, acompanha parcialmente o entendimento da área técnica do Ministério Público Especial de Contas, vez que divide somente quanto aos fundamentos, voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração para, no mérito, negar provimento. Após o julgado, arquive-se. Tem uma pequena divergência, Excelência. Como vota, eu coloco em discussão? Senhor presidente, eu vou solicitar a vista dos autos. Vice-conselheiro Hanna. Prossiga, Excelência. Processo 655/2010, eu vou adiar. Processo seguinte tem pregão. Devolvo a palavra a Vossa Excelência aí. Com as sessões. Encontra-se neste plenário o
senhor Laureano Marcos Zancanella, ou um de seus advogados, Flávio Chen Jorge, Marcela Abelha Rodrigues, Carlos Eduardo Amaral de Souza, que requereram sustentação oral nos autos do processo TC 4502-2007, que trata de auditoria especial. Não se encontra presente. Conselheiro Pimentel, o processo 3636-2014, Vossa Excelência adiou, mas há um pedido de sustentação oral. Mantém adiado dessa forma ou Vossa Excelência já quer que faça o primeiro pregão? Pode fazer? Pode fazer o pregão. Concessões. Conta-se neste plenário o senhor José Tadeu Marino, Rafael Freitas de Araújo, que solicitaram sustentação oral no processo TC 3636-2014, que trata de representação. Também não se encontra presente. Conselheiro Pimentel relatou processo 5483-2015, arquivar, 4985-2013, vista ao Ministério Público Especial de Contas, 3384-2015, não conhecer, arquivar, 33-2014, adiado, 2457-2012, parecer prévio pela aprovação, extinguir em relação a Marcelo Salazar, 7052-2011, visto ao conselheiro Rana, 6055-2010, adiado, 4502-2007, adiado. Passo aos meus processos, passo à presidência do conselheiro Rana. Com a palavra, o conselheiro Rodrigo Chamon para relatar os processos em pauta. Processo 6238-2015, arquivamento. 6239-2015, arquivamento. 6242-2015, arquivamento. 6244-2015, arquivamento. 6247-2015, arquivamento. 6249-2015, arquivamento. 6250-2015, arquivamento. 6251-2015, arquivamento. 6255-2015, arquivamento. 2949-2013, Câmara Municipal de Marataízes, é uma prestação de contas anual, exercício 2012, estou acompanhando o entendimento técnico e o parecer ministerial, voto para julgar regulares com ressalvas as contas da Câmara, responsável William de Souza Duarte, exercício 2012, dando quitação ao responsável, arquive-se. Voto 4350 de 2013, passo a leitura resumida. Versam os presentes autos sobre prestação de contas anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus, sob a responsabilidade de Luiz Carlos Sossai, exercício 2012. A ITC 570, 2015, opinou pela irregularidade em função da ocorrência de déficit financeiro, sugerindo o desequilíbrio das contas públicas, recomendando ao atual diretor que registre as variações patrimoniais qualitativas na demonstração das variações patrimoniais. Da mesma forma, se pronunciou o Ministério Público Especial de Contas. Passo, então, às irregularidades. Ocorrência de déficit financeiro sugerindo o desequilíbrio nas contas públicas. Versa a irregularidade sobre a apresentação de déficit financeiro nas contas apresentadas. A defesa apresentou os seguintes argumentos. Tendo em vista o loteamento Ayrton Senna, localizado neste município,
é de propriedade particular e, como o empreendedor não disponibilizou a infraestrutura básica de saneamento, obrigando os moradores a construírem fossas sépticas, cujos dejetos vieram a transbordar, causando transtornos humano e ambiental, o que culminou no processo tal movido pelo Ministério Público, onde ficou determinado que o município e o SAAI iriam promover a implantação das redes coletoras de esgoto sanitário. O município passou à autarquia o valor de R$ 600 mil como participação, porém não foi suficiente para suprir a demanda, tendo em vista que as despesas foram superiores, com isso gerando um déficit financeiro no exercício 2012. A instrução contábil conclusiva opinou da seguinte forma: na análise inicial, foi identificada a ocorrência de déficit financeiro e a composição duvidosa do saldo de créditos a receber. Em sua sucinta explanação, o responsável se limitou a relatar possível causa do déficit financeiro do SAAI, informou o número do processo e acrescentou que as despesas incorridas tiveram um valor superior a R$ 600 mil, feito pela Prefeitura Municipal de São Mateus. Ao consultar o número do processo informado no site do Tribunal de Justiça, constata-se que a sua data de ajuizamento foi de 12 de setembro de 2012 e que se encontra em trâmite, não tendo sido julgado, portanto, até a presente data. Ressalta-se que a alegação das despesas com a implantação de redes coletoras de esgoto sanitário no loteamento Ayrton Senna terem sido superiores a R$ 600 mil, não foi comprovada por qualquer tipo de documentação. No que concerne à composição do saldo em 2012, na conta créditos a receber, no valor de R$ 2.416.000, o gestor não se manifestou. É mistério lembrar que o déficit financeiro não é uma mera irregularidade formal, ao contrário, se trata de uma irregularidade grave que, associada à ausência de medidas que tornem possível o recebimento por serviços já prestados pelo SAAI, evidencia o desequilíbrio das contas públicas. Ao analisar as contas utilizadas na apuração do resultado financeiro, o desequilíbrio das contas públicas do SAAI fica mais evidente, uma vez que o valor das disponibilidades financeiras existentes em 31/12/2012 é inferior ao saldo do grupo Depósitos e Consignações, que é integrado por valores retidos de terceiros que deverão ser repassados pelo ente a quem de direito. Vislumbra-se, portanto, que foram utilizados recursos de terceiro para arcar com compromissos da autarquia. Considerando que o gestor do SAAI de São Mateus não apresentou alegações e documentos suficientes para justificar o déficit financeiro da autarquia, tampouco explicou a composição do saldo da conta créditos a receber e ainda considerando a utilização de recursos financeiros de terceiros para arcar com os compromissos, eu mantenho a irregularidade. E concluo por julgar irregulares as contas e aplicação de R$ 8.000 de multa individual e determinação, recomendação ao atual gestor que tome as ações necessárias para realizar a cobrança das contas a receber de forma a efetivar o direito do SAAI São Mateus a evitar a inviabilidade financeira da autarquia. Devolvo a palavra. Presidente. Com a palavra o conselheiro João Luiz. Eu gostaria de fazer uma intervenção nessa questão do saneamento e de um loteamento que aparentemente era irregular, teve parte dessas obras de saneamento colocadas a cargo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus. Por que eu estou colocando essa observação? Que se for verdade que realmente a autarquia municipal ficou com o encargo de despender um valor de R$ 600 mil para executar obras num loteamento
seria interessante que o poder público buscasse, junto a esse ente privado, ou quem incorporou esse loteamento, que efetivamente fizesse o ressarcimento desses valores aos cofres do município de São Mateus. Eu colocaria uma recomendação adicional de que, ocorrendo esse fato, que o município de São Mateus deveria buscar o ressarcimento desses valores. E essa notificação deveria ser ao representante do município, que é o prefeito ou o seu procurador. Devolvo a palavra ao relator. O município que repassou os R$600 mil, esse dinheiro não foi suficiente para a execução das obras. Então, Vossa Excelência, além do dispositivo que eu proponho, Vossa Excelência está sugerindo a recomendação que o município apure os valores investidos pelo empreendedor, deixados os valores que o empreendedor do loteamento deixou de investir e que ficou a cargo do município. Do município. Que entendo que um loteamento ele precisa de ter a aprovação do município. Nesse caso, ou houve a desídia do município em aprovar um loteamento que não estava regularmente com as obras prontas, ou é um loteamento irregular que também houve a desídia do município de não ter verificado num processo de fiscalização. Nesse caso, acredito que talvez coubesse até uma determinação de instalação de uma tomada de contas pelo Poder Executivo do município de São Mateus. É um assunto novo. Eu vou adiar e recolher as sugestões do conselheiro João Luiz para trabalhar melhor. A princípio, tem total razão, conselheiro João Luiz, conselheiro Sérgio. Eu vou colocar como sugestão verificar se esse loteamento está aprovado na prefeitura, porque o conselheiro João Luiz tem razão. Se estiver aprovado, teria que ter todas as obras, que não é razoável que ficasse a cargo do SAI. É muito da tradição desse desenvolvimento urbano sem planejamento, e nós conhecemos em muitas cidades essa situação lastimável. Há expansão urbana, quem ganhou dinheiro com aquilo, que era o dono do terreno e que ofertou o terreno ou negociou para ser um loteamento, não fez os investimentos em infraestrutura, as pessoas compram e depois elas precisam de água, de esgoto, de asfalto, e isso, via de regra, recai nas costas do contribuinte, de maneira geral. Boa observação, acho que vai forçar um estudo melhor sobre essa decisão. O que me chamou a atenção era a possibilidade de você também passar a haver uma orientação positiva pelos municípios de começarem a observar que todos nós conhecemos essa realidade das cidades na sua expansão. Muito invasões que acabam virando bairros e que acaba gerando uma demanda do poder público para suprir uma outra necessidade que muitas vezes teria que estar a cargo do empreendedor. Exatamente. Então eu vou adiar. Adiado o processo. E agradeço desde já 2013. A intervenção do conselheiro João Luiz. Com a palavra o relator. Processo 2966/2013, vou adiar. Processo 4003/2013, são referentes ao artigo 42, então eu estou adiando, porque nós temos ainda mais uma rodada de debates. O processo 7659/2009, ao pedido de vista do conselheiro Marco Antônio, ele está ausente e justificou sua ausência, da mesma forma que a conselheira Márcia. O processo 6925/2015,
é uma representação. Eu estou acompanhando o entendimento técnico e ministerial. Voto pelo não conhecimento da representação e arquivamento. Processo 7380 de 2012, vou adiar. Processo 841 de 2014, farei a leitura rápida aqui. Tratam-se os autos de recurso de consideração, referente ao parecer prévio 057/2013, em relação à prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, exercício 2003, que concluiu pela aprovação com ressalvo das contas sob a responsabilidade do senhor Roserti de Paula Geiger. Inconformado com a decisão proferida, o Ministério Público de Contas interpôs tempestivamente o presente recurso. A primeira decisão relativa ao processo foi o acórdão 852/2004, de 28 de setembro de 2004, que condenou o gestor ao pagamento de 1.000 VRTS por não atendimento ao termo de notificação. Na mesma sessão, decisão 3384/2004, considerou revel o senhor Roserti de Paula Geiger, em virtude do não atendimento da citação. Posteriormente, o gestor se manifestou, apresentando suas razões de defesa. Dando andamento ao processo, foram percorridas as fases de análise da argumentação e documentação juntada, com a confecção do relatório técnico contábil. À época dos fatos, os limites constitucionais eram analisados dentro dos processos de fiscalização, junto, portanto, aos atos de gestão. A ITC 197/2004 concluiu por irregularidade nos atos de gestão e ressarcimento, sendo acompanhado pelo parecer 144/2005 da Procuradoria de Contas. O relatório de auditoria apontou, entre outras irregularidades, que o valor gasto com magistério não alcançou o limite de 60%. No mínimo a ser aplicado de 375 mil, só se comprovou a aplicação de 352 mil, equivalentes a 57,63%, faltando, portanto, 2,37%. Logo, o acórdão 94/2005, relativo ao processo 3738/2004, julgou os atos de Roserti de Paula Geiger irregulares, aplicando uma multa de 1.000 VRTS e condenando ao ressarcimento de 3.518 VRTS. Em 16 de fevereiro de 2012, por ordem do conselheiro relator, o processo 3738/2004, relativo aos atos de gestão presentes no relatório de auditoria, foram desapensados com o intuito de realização do julgamento separado das contas de governo. Assim, estão reunidos nesses autos os processos 2498/2004 e seus apensos. Retomando o trâmite processual, foi confeccionada a instrução técnica conclusiva de 15 de agosto de 2012, que entendeu pela recomendação de rejeição das contas, em função do gasto a menor do pagamento do magistério, e pelo não envio dos extratos bancários e pelo déficit de execução orçamentária no valor de R$ 96.000 redondos, que representa 1,29% da receita arrecadada no exercício. O Ministério Público de Contas aderiu ao entendimento da área técnica. Mas não foi o entendimento do relator que não incluiu a irregularidade no rol a ser analisado, sob o argumento que o assunto já havia sido tratado no processo dos atos de gestão. Assim, 17 de outubro de 2013, foi emitido parecer prévio 57/2013, com aprovação com ressalvas, culminando o processo 2494, que é o recurso de reconsideração, ora em análise. Em linhas gerais, eu estou reconhecendo o recurso de reconsideração, estou mantendo
A irregularidade do gasto a menor de 60% dos gastos com o magistério, e estou dando provimento parcial porque entendi que as outras irregularidades apontadas não têm o condão de macular as contas. Quais são as irregularidades? O não envio dos extratos, em função do contexto, eu não achei capaz de macular as contas, e o déficit de execução orçamentária, em função da pequena monta. Mas mantenho a irregularidade outra, dando provimento parcial ao recurso de reconsideração, para reformar o parecer prévio, emitindo-se novo parecer prévio, recomendando ao Legislativo Municipal a rejeição das contas da Prefeitura de Alfredo Chaves do exercício 2003, em função dos gastos com profissionais de magistério inferior ao valor correspondente mínimo estabelecido na legislação vigente. Devolvo a palavra. Vamos colocar o processo em discussão, em votação, com o voto do conselheiro Sérgio. Acompanho. Conselheiro Pimentel. Correlator. Conselheiro João Luiz. Acompanho o relator. Devolvo a palavra. O processo 5982-2010 estou retirando, e o processo 2377-2014 passo à leitura. Perdão. Não temos quórum. Não temos quórum. Então fica para Os processos todos eles 2377 até o 2384, todos eles adiados por falta de quórum. Eu proclamo esse resultado. Desculpa. Excelente. Proclamando o resultado. Pode deixar, Janem. O conselheiro Rodrigo Chamon relatou o seguinte processo: 6238-2015, 6239-2015, 6242-2015, 6244-2015, 6247-2015, 6249-2015, 6250-2015, 6251-2015 e 6255-2015, todos pelo arquivamento. Processo 2949-2013, regulares, quitação. Presidente, E Vossa Excelência está no 2949-2013? Isso. Eu teve mais uma divergência que eu deixei de aplicar multa. A área técnica recomendou regular com ressalvas, mas eu não atendi a aplicação de multa, porque eu acho que não cabia ao contador. Então, só tem essa divergência a mais, eu acho que Vossa Excelência deveria colocar. Então, o processo em discussão, em votação, conselheiro Abudib. Acompanho o relator, Excelência. Conselheiro Pimentel. Correlator. Conselheiro João Luiz. Acompanho o relator. Então, proclamar o resultado do processo 49-2013, regulares com ressalva, quitação ao senhor Wilson e não aplicar multa ao senhor Ademilton. Processo 4350-2013, adiado. Processo 2966-2013, adiado. 4003-2013, adiado. Processo 7659-2009, vice-conselheiro Marco Antônio, adiado. Processo 6925-2015, não conhecer, arquivar. Processo 7380-2012, adiado. 841-2014, conhecer, dar provimento parcial, manter rejeição das contas. Processo 5982-2010, retirado de pauta. E eu passo a palavra ao conselheiro Sérgio Abudib para proclamar os demais processos. Muito bem, senhor presidente. Aliás, assumindo a presidência, proclamo o resultado dos processos 2377-2014, 2378-2014, 2379-2014, 2380-2014, 2382-2014, 2383-2014, todos adiados em função da ausência de quórum. Com a palavra, o presidente conselheiro Chamon. Processo de João Luiz? Não acabou, né? Passo a palavra ao conselheiro João Luiz.
Senhor presidente, senhoras e senhores. Presidente, é só para corrigir o erro, porque eu acabei colocando na pauta do plenário 2 processos que seriam originários da Câmara. Então, pedi a retirada de pauta do processo 7815-2014 e do 2909-2014. É só. Defiro o pedido. Agora, sim, com um breve texto na mão, faremos a nossa homenagem a Luiz Cláudio Alemã, que foi nomeado conselheiro do Conselho Nacional de Justiça na última sexta-feira, 14. Tomará posse, ou deve estar em curso a posse, nessa terça-feira, em sessão ordinária do Conselho. Alemã cumpriu 3 mandatos de conselheiro federal pelo Espírito Santo, sendo os 2 últimos na gestão do atual presidente da seccional capixaba. Aspas, diz o conselheiro: minha atuação no CNJ será pautada pelas bandeiras históricas da advocacia, em especial o processo judicial eletrônico, buscando sempre melhorias no sistema, que tem de ser bom para todos. Sinto-me honrado por ter sido indicado pela OAB para a vaga no CNJ, órgão que já demonstrou inúmeras vezes ser de extrema importância para o país. Fecho aspas. Alemã presidiu a Comissão Especial de Direito da Tecnologia da Informação do Conselho Federal e a Comissão Especial de Transparência e Acesso à Informação. É autor de Direito Tributário, Questões Atuais, a Tributação do Mínimo Existencial e Processo Judicial Eletrônico, que trata da nova configuração do Poder Judiciário com o advento da informatização do processo. Publicou ainda vários artigos em jornais e revistas especializadas e proferiu palestras em eventos científicos sobre a implantação do processo judicial eletrônico no âmbito da Justiça do Trabalho, realizadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, também ficam nossas palavras de admiração e de satisfação em ver mais um capixaba num colegiado tão importante que quebrou tantos paradigmas como o Conselho Nacional de Justiça e também o Conselho Nacional do Ministério Público. E esperamos que nós, tribunais de contas, tenhamos também o nosso controle externo, que é o nosso Conselho. Então, ficam registradas essas palavras. Abro a palavra, já estão todos contemplados. E também destaco uma entrevista curiosa que o Dr. Luiz Cláudio deu em jornal local, onde ele defende a profissionalização da gestão dos tribunais de justiça e dos tribunais Brasil afora. Porque, obviamente, que o juiz de direito que faz carreira na magistratura, alcança a posição de desembargador e, porventura, vira um desembargador presidente, ele teve muito treinamento na vida e muito treinamento no campo do direito, mas não teve o devido treinamento na gestão, que é um desafio multidisciplinar. Então, ele aborda nesse tema, que pode ser ferido ou não, pode ser tabu ou não, mas abordou o tema publicamente, colocou lá a digital embaixo e certamente deverá levar isso para a reflexão do Conselho Nacional de Justiça. Eu já solicitei as sessões que pudesse preparar e encaminhar com nossas assinaturas, com a assinatura de todos nós. Então, nada mais havendo a tratar, após relatados 72 processos, vou declarar encerrada a presente sessão, antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, realizar-se no dia 25 de agosto de 2015, terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.